What's up, my friends? How are you all doing? I'm very glad that you're all here tonight. Hello, friends. Oh, I see there are people here. Hoje a nossa aula vai ser sobre The Diary of a Wimpy Kid. Porque, quem não sabe, o Diary of a Wimpy Kid é um livro que eu indico para os meus alunos para aprenderem inglês, porque ele é um livro bem legal, que ele fala de coisas do dia a dia, né? Então é um menino lá numa escola e tal, então ele usa bem uma linguagem bem comum, assim, uma linguagem normal, de conversação mesmo. Ele conta a história com essa linguagem, com a linguagem que ele realmente usa na conversação. E isso é muito legal, por quê? Porque dessa forma vocês conseguem ter uma ideia de bastante vocabulário e bastante expressões e tudo mais, e como realmente se fala inglês, que isso é importante, é o foco do nosso curso, aprender a falar inglês, ok? Então, nesse livro também, vocês aprendem vocabulário que, pela idade da maioria, nós aqui, incluindo eu mesmo, nós não teremos oportunidade de vivenciar esse vocabulário, que é o vocabulário de escola e tudo mais. Então, são coisas que é legal a gente ter que aprender de alguma outra forma. Às vezes assistindo um filme, às vezes, enfim, escutando uma música. Mas nesse livro ele fala bastante coisa desse mundo escolar, o que é super legal, inclusive para pessoas que têm intenção aí, se não agora, mas em breve, ter filhos e criá-los bilíngues, né? Criar o seu filho de uma forma bilíngue. Isso não é impossível, existem pessoas que fazem isso, é apenas uma coisa que demanda um pouco de disciplina, mas muitas pessoas estão fazendo isso hoje em dia, e é uma coisa super legal, porque as pessoas fazem o quê? Elas aprendem inglês e depois elas vão lá e elas aprendem inglês, depois elas começam a ensinar os seus filhos. Então, é uma coisa super legal e super interessante, porque hoje em dia, uma criança saber falar inglês é uma coisa importante para todo mundo. E, enfim, é uma coisa importante para o futuro dessa criança e tudo mais. Então, meus amigos, vamos começar agora. Eu vou dividir minha tela com vocês. Let's get this started. Alright, my friends. Então, o nome do livro, para quem estava perguntando ali antes, é Diary of a Wimpy Kid, que é o Diário de um Banana. Aqui no Brasil é mais conhecido como Diário de um Banana, Diary of a Wimpy Kid. Então, a gente viu a primeira parte lá na última aula, e agora vamos para a próxima. Então, vamos lá. The most popular boy. Então, o garoto mais popular, the most popular boy in my grade, na minha série. Lembra que grade em inglês é série, né? Como a gente fala, primeira série, segunda série, terceira série, eles falam grade. Então, the most popular boy in my grade, o garoto mais popular na minha série, is Bryce Anderson. Então, é Bryce Anderson. O Bryce Anderson é o nome da pessoa. Então, o garoto mais popular na minha série é o Bryce Anderson, ou é Bryce Anderson, né? The thing that really stinks is that... Então, a coisa que mais stink em inglês quer dizer feder. Quando uma coisa é fedorenta ou cheira mal, ela stink. Mas também é utilizada assim, ó, a coisa mais chata, né? Quando você quer descrever uma coisa que isso é chato, você fala que that stinks, né? Então você pode utilizar isso também, não só para dizer, claro, se for uma coisa fedorenta, você vai falar, wow, that stinks, né? Isso fede. Mas quando uma coisa é chata, alguém te conta uma situação, qualquer coisa assim, você fala, wow, that stinks, ou the thing that stinks, ou seja, a coisa que é mais chata, que é realmente chata, né, que ele fala aqui, então é the thing that really stinks. Então a coisa que realmente é chata, não é com o sentido aqui de feder mesmo, literal, e sim de ser chato, assim, de feder, de ser ruim. Então, the thing that really stinks is that é que I have always been into girls. Eu sempre fui, be into girls é
ficar do lado das garotas, ou gostar das garotas, né? Gostar de alguma coisa é be into alguma coisa. Quando você, you are into alguma coisa, é porque você curte muito, gosta muito daquilo. Então, I have always been into girls. Eu sempre gostei de garotas, né? Então, não do sentido de gostar de garota porque não gosta de garotos em termos de amor e tal, mas sim porque gostou de, sempre foi a favor das garotas, nesse caso aqui. But kids like Bryce, mas garotos ou crianças, né? Aqui tanto faz kids, pode ser garotos, garotas ou crianças. Kids like Bryce, aqui não quer dizer kids, crianças gostam do Bryce, e sim crianças como o Bryce, né? Então, but kids like Bryce have only come around. Então, apenas surgiram. Quando alguma coisa come around, é porque ela surge. Então, have only come around, apenas surgiram in the last couple of years. Nos últimos 2 anos. In the last couple of years. Ok? Últimos 2 anos. Couple of years é 2 anos, a couple of weeks é 2 semanas. Então, por exemplo, alguém fala alguma coisa para você, você quer dizer, acho que há umas 2 semanas atrás, a couple of weeks ago, a couple weeks ago. Você pode falar a couple weeks ago ou a couple of weeks ago, a couple of months ago. Então, há uns 2 meses atrás, a couple of months ago. Porque couple é um par, né? Inclusive, um couple, as pessoas se referem a casais, né? Um casal é um couple. Então, I remember how Bryce used to act back in elementary school. Então, eu me lembro como o Bryce costumava, isso aqui, ó, used to, quer dizer, costumava agir, act, back in elementary school. Se você participou da última aula, você lembra que a gente aprendeu a expressão back in alguma coisa, quer dizer naquela época, na época do elementary school. Elementary school é a primeira parte da escola, ou seja, da primeira até a 4ª, 5ª série. Então, I remember how Bryce used to act back in elementary school. Eu me lembro como o Bryce costumava agir lá, back in, né, lá na elementary school. Muito bem. Aí, olha só como é que o Bryce costumava agir, ó. Girls are stinky poos. Aí o amigo dele, yeah! E o Greg aqui falava, ó, I don't think girls are stinky poos. Então, o que é stinky poos? Seriam cocôs fedorentos, mas poo é uma forma de falar mais bonitinha, assim, né? Então, poo é uma coisa que é cocô, mas é de uma forma mais bonita, não chega, não é bonita, mas mais inofensiva, assim, né? Então, girls are stinky poos. Então, elas são fedorentas como caca, sei lá, algo como caca, então, né? Então, as garotas são cacas fedorentas, e aí o outro amigo dele fala, yeah, isso aí, e ele lá, o Greg, né, que é o menino que tá escrevendo esse diário, digamos assim, ele fala, I don't think, eu não acho, girls are stinky poos. Eu não acho que as garotas são cacas fedorentas. Então, stink é feder. Stinky é fedorento. Alguma coisa que é stinky é fedorento. Muito bem. E aí, continuando, but, of course, mas, é claro. Então, quando você quer dizer é claro em inglês, você fala of course. Muito bem. Now, I don't get any credit for sticking with the girls all this time. Então, agora, eu não ganho nenhum crédito por colar com. Stick, em inglês, quer dizer colar. Mas stick with alguém é exatamente como a gente fala, cola com essa pessoa, mas também ficar com essa pessoa, do lado dessa pessoa, né? Tomar um partido para um lado ou para o outro, você stick with girls, né? Ou seja, ele tá dizendo aqui, mas é claro, agora eu não ganho nenhum crédito por ficar colado, né? Mas não é colado, ficar assim, por proteger, digamos assim, ou por sempre ficar do lado das garotas
all this time, todo esse tempo. Então, por que sticking aqui e não apenas stick with, né? Porque depois de uma preposição, o próximo verbo sempre tem que ficar no ing. Então, agora prestem atenção também aqui no significado do verbo get. O verbo get, ele tem muitos significados, e um deles é ganhar, receber alguma coisa. Então, nesse caso aqui, I don't get any credit, quer dizer, eu não ganho nenhum crédito por, né, sticking with, por ficar do lado, ou ficar com, não de ficar de beijar, mas sim ficar daquilo que ele estava fazendo, protegendo as garotas, ele sempre estar do lado delas, the girls all this time, né, das garotas todo esse tempo. Bom, continuando, like I said, como eu disse, né, like I said, por que said? Porque say é dizer, então said é disse, é o passado do verbo say. Então, like I said, como eu disse, Bryce is the most popular kid in our grade. Então, o Bryce é o garoto ou a criança mais popular na nossa série. Bryce is the most popular kid in our grade. So that leaves, então isso deixa all the rest of us, todo o resto de nós, guys, né? Então todo o resto de nós, caras, scrambling for é se amontoando para, né? Scrambling for the other spots, ou seja, se amontoando para ganhar os outros lugares. Ou seja, o Bryce é o most popular, é o mais popular. Então, isso deixa o resto deles, caras, scrambling for, ou seja, se amontoando por os outros lugares de, né, um é o mais popular e eles querem ficar, ter o seu lugar ali no ranking de ser popular, então eles ficam todos dali amontoados, tentando brigar pelos próximos lugares na lista de quem é mais popular, enfim. Very good. Prosseguindo. The best I can figure is that... Então, o máximo que eu consigo entender, quando você consegue figure alguma coisa, figure out alguma coisa é entender. E figure também é entender, achar sobre alguma coisa que você está tentando entender. Então, the best I can figure... Então, o melhor que eu consigo entender is that I am somewhere, eu estou em algum lugar around, por volta do 52nd, né, 52º, or 53rd, 53º most popular this year. Então, vamos lá. O melhor que eu consigo entender ou achar é que eu sou somewhere around, ou que eu estou somewhere around, em algum lugar perto de 52º ou 53º mais popular esse ano, ou seja, ele está, o que ele consegue, o que ele acredita, né, que ele esteja nesses dois lugares de ser popular, né, na lista dos populares. Ou seja, coisa de criança, né, vai lá e fica contando quem é o mais popular até o 52º. Então lembra que quando você quer falar 52 é 52, 53, 53, mas quando você quer falar 52º, que número difícil, é 52nd e 53rd, porque lembra que é 1, 2, 3, 4 e first, desculpe, que é o primeiro, second, segundo, third, terceiro, e depois todos os outros é quase igual aos números, só que com um som de TH no final. Então, fourth, a não ser o 5, que é fifth, e aí depois sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, e assim por diante. Então, vamos lá. Most popular this year. Ok, muito bem. But the good news, então, mas a boa notícia, the good news, is that, é que eu estou
quase, ou seja, quando você fala que você está about to fazer alguma coisa, então I'm about to go, eu estou quase indo, vai acontecer daqui a pouquinho, I'm about to go to school, então eu estou quase saindo para ir para a escola, então I'm about to move up one spot, então eu estou quase mudando, ou estou perto de mudar, move up, então move up one spot quer dizer mudar um lugar para cima, né? Move up, se ele fosse move down, aí seria mudar para baixo, né? Move down one spot, ou seja, descer um lugar, mas aqui ele está dizendo que ele vai subir, ele está perto de subir um lugar. Então, because Charlie Davis, ou seja, porque o Charlie Davis is above me, está acima de mim, above, and he's getting his braces next year. E ele está pegando os aparelhos dele no próximo ano. Não chega a ser pegando, ou seja, aqui he's getting, ele vai pegar, ou seja, vai ficar com aparelhos no próximo ano. Aparelho, braces, é aparelho nos dentes, tá? Então, he's getting his braces next year, ele está pegando aparelhos no próximo ano, né? Ele vai colocar aparelhos no próximo ano, que quer dizer que, nesse sentido, ele acredita que quando esse menino, Charlie Davis, colocar o aparelho, o que vai acontecer com ele? Um colégio é assim, né? A escola, as crianças ele vai ficar menos popular, e aí ele vai descer um lugar e o Greg vai subir um lugar. Coisa de criança. Então, I try to explain all this popularity stuff. Então, eu tento explicar, I try to explain, tentar, try, explain, explicar. Então, I try to explain all this popularity stuff. Toda essa coisa de popularidade. Então, popularity stuff. Stuff é coisa. Então, quando você está falando sobre algum stuff, é que você está falando sobre alguma coisa. Então, popularity stuff é coisa de popularidade. To my friend Rolly, para o meu amigo Rolly, who is probably hovering right around the 150 mark, by the way. Então, eu tento explicar toda essa coisa de popularidade para o meu amigo Rolly, quem está, ou que está, eu digo que está em português, mas em inglês, quando você se refere a uma pessoa, você não fala que está, e geralmente você vai falar quem está, né? Então, que está provavelmente hovering right around. O que é hovering right around? Hovering é sobrevoando mais ou menos perto ou por volta, então hovering right around the 150 mark, a marca de 150, ou seja, marca de 150 que ele está dizendo na lista dos populares, ele está lá no 150, então hovering right around, hover é sobrevoar, ou seja, quando se fala em helicóptero, o helicóptero está hovering, ele fica sobrevoando, assim. Um avião não faz isso porque sobrevoar é meio que sobrevoar parado, girando em círculos ali, né? Tipo uma mosca em cima do lixo, elas ficam hovering over the trash, né? Então, elas ficam sobrevoando o lixo, sempre em volta, né? Isso é hover. Então, quando você vê coisas sobre essa moda que anda aí, de esses negócios que voam aí, que agora eu esqueci o nome, que são drones, né? Então, os drones, os drones, né, que chamam aqui, fica hovering ali, que ele fica sobrevoando alguma coisa. Então, ele disse aqui que esse amigo dele está provavelmente hovering around, sobrevoando ali a marca de 150 na lista de populares. By the way, é uma expressão que se diz em inglês para falar por sinal, né? Por acaso, by the way. Então, muitas vezes você pode começar uma frase com uma pessoa. Ah, por acaso eu queria te dizer tal coisa. By the way, don't forget, não sei o que. Ou by the way, your friend falou alguma coisa, seu amigo disse tal coisa. Então, by the way pode ser usado no final também. Ah, como ele falou aqui, ele está na marca de 150, by the way, por sinal. Então, but I think it just goes in one ear and out the other with him.
Então, isso aqui é uma expressão bem legal, ó. Mas eu acho que vai por um ouvido e sai pelo outro com ele. Ou seja, quando ele tenta explicar isso para ele, ó, eu tento explicar toda essa coisa de popularidade para o meu amigo Rowley, mas eu acho que vai em um ouvido e sai no outro com ele. Ou seja, entra por um ouvido e sai no outro. É o que a gente usa em português. Mas eles falam vai em um ouvido e fora do outro. Então, de novo, but I think, mas eu acho, it just goes, aqui apenas, né? It just goes in one ear and out the other with him. So, but I think it just goes in one ear and out the other with him. Muito bem. Aí ele fala aqui, Wednesday. Lembra que a pronúncia, quarta-feira, né? Lembra a pronúncia desta palavra, né? Da quarta-feira é Wednesday, não Wednesday, né? É Wednesday. Então aquele D, ele é anulado na pronúncia. Today we had PE. Então, hoje nós tivemos PE. PE é Physical Education. Physical Education é educação física. So, the first thing I did... Então, a primeira coisa que eu fiz, when I got outside... Olha só, mais um uso do verbo get. Para quem não sabe, got é o passado do verbo get. Então, get outside é chegar na rua, né? Ou get em algum lugar. Chegar em algum lugar, você pode usar get. Então, aqui nesse caso, a primeira coisa que eu fiz, when I got outside, quando eu cheguei lá fora, né? Fora no pátio da escola, was sneak off. Sneak off é uma expressão que se usa para quando uma pessoa, por exemplo, você está num grupo, ou você está em casa e você sai de fininho, é sneak off, tá? Então, was sneak off to the basketball court. Então, foi sair de fininho para a quadra de basquete, basketball court. Muito bem. To see, para ver, if the cheese was still there. Se o queijo ainda estava lá. Calma que vocês já vão entender o que é esse queijo. Então, to see if the cheese was still there. Se o queijo ainda estava lá. And sure enough, it was. E, com certeza, lá estava, ou ele estava lá, né? Então, sure enough quer dizer com certeza. Sure quer dizer com certeza também. Mas quando você, às vezes, quer dar uma ênfase e fala, e com certeza, lá estava ele, por exemplo, então aqui, and sure enough, certo o suficiente, lá estava ele. Muito bem. Ups. Então, olha lá, ó, ele saiu para o basketball court, isso aqui é um basketball court, né, que é uma quadra de basquete, e aqui ele está olhando para o queijo, que é para ver se o queijo estava lá. Ou seja, ele já vai falar o que é esse queijo. Muito bem. That piece of cheese has been sitting on the blacktop since last spring. Então, aquele pedaço de queijo, piece of cheese, você pode falar slice of cheese? Sim, mas ele está querendo dizer um pedaço de queijo, não quis dizer fatia. Enfim, porque é um pedaço, que seja, mas você pode dizer piece of cheese, ok? Geralmente, quando é um pedaço de um queijo que veio, né, mas uma fatia também é um pedaço, enfim. Então, that piece of cheese, aquele pedaço de queijo, has been sitting on the blacktop, tem estado sitting. Quando uma coisa está sitting em algum lugar, não necessariamente quer dizer sentado em algum lugar, né? Porque sit é sentar. Mas sitting, aquela coisa está sitting there, né? Está lá forever, né? Tá lá para sempre. Ou seja, ela tá colocada lá, ela tá literalmente tá sentada ali, mas não é sentado como a gente pensa em português de sentar com a bunda. E sim, ela tá colocada ali, ela tá parada ali naquele lugar, né? Sitting there, tá parada ali, colocada naquele lugar por um bom tempo. Então, aqui nesse caso, has been sitting on the blacktop since last spring. A blacktop é o asfalto, é uma outra forma de falar asfalto, blacktop. Faz todo sentido, porque é topo preto, né? Então, vamos lá. I guess it must have dropped out. Então, eu acho que deve ter caído. Drop out é cair.
Drop out. Então, por que dropped out? Porque... só um minuto. Porque cair, né? Caiu, nesse caso aqui. Dropped out. Drop out, cair. Ou também você pode usar... você pode ver o significado dessa expressão drop out quando você larga alguém em algum lugar, você drop that person out, ou seja, você deixa aquela pessoa lá, não é que você derruba ela lá. Muito bem. Então, dropped out of someone's sandwich or something. Então, eu acho, I guess, lembra que I guess também significa eu acho, I guess it must have dropped out, deve ter caído, must have dropped out, deve ter caído do sanduíche de alguém, ou seja, of someone's sandwich é sanduíche de alguém, someone's sandwich, or something, ou alguma coisa, ou algo desse tipo, né, ou algo. After a couple of days, lembra que eu falei do couple lá? Então, de novo aqui, ó, after a couple of days, depois de um par de dias, depois de alguns dias, depois de 2 dias, after a couple of days, the cheese started getting all moldy and nasty. Então, o queijo começou a ficar, de novo aqui, ó, o get, com sentido nesse caso de ficar. Quando alguma coisa começa a ficar alguma coisa, você começa a ficar doente, I'm getting sick, eu estou ficando doente. Get rich, ficar rico. Então, the cheese started, começou a ficar, getting all moldy. Moldy é cheio de mofo. Então, mold é mofo, moldy é mofado, né? Uma coisa é moldy, ela é mofada, cheia de mofo. Nasty é uma coisa nojenta. Muito obrigado, meus amigos. Thank you very much for watching this lesson. And as usual, my friends, I'll see you next. Bye bye, pessoal. Muito obrigado, hein?